Hoje nós vamos começar a série de estudos em 1 Coríntios, sugestão do nosso irmão Jason. Esta é uma carta bastante interessante e complexa, de certa forma, mas muito enriquecedora também. Traz a nós algumas reflexões importantes. E eu convido os irmãos então a abrirem sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler apenas esse prefácio. Na verdade, não vamos nem falar muito desse prefácio hoje, vamos deixar isso para a semana que vem. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução dos motivos por que Paulo escreveu essa carta. Vamos nos situar nas condições aqui daquela igreja, o pano de fundo, panorama histórico, contextual de Corinto, para então, semana que vem, nós adentrarmos propriamente na carta, que tem muitas lições importantes a nos ensinar. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar? Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, de podermos compreender um pouco mais da Tua vontade para a nossa vida. Pai querido, te louvamos, bendizemos o Teu nome, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E em tudo, ó Deus, sabemos que a Tua boa mão se faz presente. Perdoe, ó Deus, nossos pecados, nos guarda de todo mal, abençoe a nossa cidade, o nosso país. Ó Deus, pedimos também por esse momento de crise que vivemos, tenhamos, ó Deus, a oportunidade de ver este vírus, ó Deus, sendo debelado, Pai, possamos saber que o Teu poder se manifestou para que possamos voltar a uma vida tranquila, a vida normal. Livra-nos do mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos de Corinto, começarmos a carta de 1 Coríntios, se faz necessário uma introdução, sobre o que era Corinto. Corinto era uma cidade grega. Diz-se que a menos grega de todas as cidades e que foi destruída cerca de 2 séculos antes de Cristo por um general romano e foi novamente reconstruída agora sob o domínio do Império Romano. Então já não era mais uma cidade grega, agora é uma cidade romana, que também de romano não tinha muita coisa, porque era um celeiro de pessoas das mais distintas nacionalidades. Era uma cidade de passagem, ela se situava entre 2 importantes golfos e muitas vezes para evitar atravessar esses golfos, eles preferiam fazer essa passagem pelo meio de Corinto, por terra firme, por esse pequeno amontoado de terra a qual pertencia Corinto, justamente por causa das constantes tempestades que aconteciam no mar e os constantes naufrágios que aconteciam. E agora então, celeiro de muitos e variados povos de todas as partes do mundo, palco de múltiplas culturas, essa era Corinto, uma das mais importantes cidades romanas daquela época, uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade muito importante,
uma cidade intelectualmente rica em cultura, mas que ao mesmo tempo também era uma cidade corrupta, corrompida pelas práticas pecaminosas, pela idolatria, corrompida pela prostituição, muitas vezes prostituição cultual, né, onde existiam prostitutas nos templos pagãos que se ofereciam para os viajantes que ali passavam. E havia muita libertinagem naquela cidade. A moral daquela cidade era algo realmente deplorável. Os seus habitantes eram propensos a se satisfazer dos mais imagináveis ou inimagináveis prazeres que uma pessoa possa querer. Eles tinham uma vida totalmente depravada, moralmente falando. E não apenas na área sexual, mas em todos os aspectos também. Na corrupção generalizada, na sonegação de imposto, não é muito diferente do que nós vemos hoje. Corinto era uma cidade terrível. E para alguns historiadores, o fato de ser uma cidade assim tão corrompida, uma cidade tão depravada como era Corinto, foi talvez um dos motivos pelo qual despertou em Paulo o desejo de ir àquela cidade e evangelizar aquele povo, levar a mensagem do evangelho àquelas pessoas, uma vez que toda a maldade de Corinto, ela precisava do evangelho transformador de Cristo. Precisava que o poder do evangelho que transforma o homem fosse divulgado ali naquela cidade, fosse algo que pudesse promover uma nova condição de vida para aquelas pessoas. Além disso, Corinto também contava com uma excelente localização geográfica, pelo fato de ser uma cidade de passagem, uma cidade muito comercial. Isso fazia com que Corinto fosse um ponto estratégico para a divulgação do Evangelho, porque as pessoas que ali ouvissem o Evangelho estariam levando esta mensagem para outras cidades, para outras regiões, em especial para as cidades daquela província, que mais próximas ali de Corinto. E isso muitas vezes se dava pelos comerciantes, que às vezes iam ali para Corinto e passavam muitas vezes dias naquele lugar. Passavam às vezes até semanas ali, e teriam assim a oportunidade de ouvir o amor de Deus, de ouvir o Evangelho, né, que Paulo mesmo fala que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Paulo também chega em Corinto pela primeira vez para iniciar o seu trabalho de evangelismo, e a sua situação quando ele chega ali da primeira vez não é uma situação muito favorável. A situação de Paulo ali é a situação de um homem que ele não foi bem recebido nas cidades que haviam o recebido antes. Então ele foi expulso de algumas cidades, foi perseguido em Filipos, foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia. Aí então ele foge para Atenas, e ali em Atenas é criado um grande problema também, uma grande discussão em torno do templo da deusa Diana. E por fim Paulo chega a Corinto. Ali, quando ele chega em Corinto, ele está só. Segundo os historiadores, muito provavelmente ele chega em Corinto sem a companhia dos seus escudeiros, né, dos seus irmãos na fé, que eram também missionários assim como ele. Pessoas em que Paulo confiava, pessoas que também o encorajavam, que o fortaleciam. E agora, provavelmente sozinho, Paulo ele tem que se virar. E ali, então, ele se achega e conhece Áquila e Priscila,
que eram duas pessoas que haviam saído de Roma também, expulsas de Roma, porque os cristãos e os judeus não eram mais pessoas benquistas naquela cidade, por causa do incêndio de Roma, né, provocado muito provavelmente por Nero, segundo os pesquisadores e os historiadores. E ali então Paulo, sem um sustento, Paulo sem a companhia dos seus amigos, vai morar com Áquila e Priscila e começa a fazer tendas. E nas cartas de Paulo, é bem claro, ele diz, olha, eu não fui pesado para vocês, eu fui trabalhar, eu trabalhei para conseguir o meu sustento, e essa é a vida de Paulo aqui, logo no começo do seu ministério em Corinto. E ali ele fica cerca de 18 meses, né, cerca de 1 ano e meio, preparando aquela igreja, preparando líderes que pudessem substituí-lo, fazendo com que aquelas pessoas realmente aprendessem o Evangelho de Cristo e tivessem a oportunidade de desempenhar essa função realmente da melhor forma possível. E então, depois de permanecer cerca de 18 meses ali, ele instrui Apolo, né? Foi apresentado a Paulo por meio de Áquila e Priscila. E é uma coisa bastante interessante aqui, que Paulo, apesar de ser uma pessoa extremamente instruída, uma pessoa letrada, a mensagem que Paulo transmitia, segundo os historiadores, era uma mensagem mais simples. Não era uma mensagem tão eloquente, rebuscada. Ao contrário de Apolo. Apolo era uma pessoa, talvez, de um refino intelectual um pouco maior, e ele tinha uma eloquência maior, ele tinha uma retórica mais aguçada, isso fazia diferença. E então, nessa eloquência, por causa do seu vocabulário talvez um pouco mais rebuscado, por causa da sua retórica mais grega, né, do que a de Paulo, isso chamava a atenção das pessoas. E então nós temos um outro problema gerado aqui na igreja de Corinto, e nós vamos ver Paulo tratando, que é justamente essa questão dos partidarismos que havia em Corinto. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros falavam que era de Pedro, e aqueles que se diziam ou se julgavam mais espirituais falavam assim: eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Né? Os crentões. Então, o contexto aqui dessa carta de Paulo aos Coríntios é de uma igreja dividida. É de uma igreja que estava cheia de problemas, de uma igreja que estava passando por dificuldade, de uma igreja que estava gritando socorro. Alguém, por favor, nos ajude. Era uma igreja com muitos problemas inclusive graves, problemas sérios que não foram tratados pelos líderes da igreja. E aí Paulo, quando fica sabendo desses problemas, quando fica sabendo das necessidades que havia ali em Corinto, uma igreja que havia sido gerada por ele, então Paulo, acredito que deve ter ficado decepcionado com aquilo tudo. E então Paulo vai escrever esta carta. Na verdade, Paulo escreve cerca de 4 cartas, pelo menos 4 cartas aos Coríntios. 2 delas foram perdidas, estão desaparecidas. Não sabe se foram destruídas propositalmente ou se, por obra do Espírito Santo, não chegaram ao nosso conhecimento, porque Paulo mesmo disse que eram cartas pesadas. Eram cartas que, como diria um antigo amigo de faculdade, tiravam o pica-pau do toco. Então imagina-se que eram cartas realmente bastante duras com relação a toda a posição de Corinto, dos irmãos de Corinto, com relação a tudo aquilo que eles estavam apresentando e expondo na sociedade. Testemunho aqui dos crentes coríntios, né? Vamos falar dos corintianos. Era algo que se deixava realmente bastante a desejar. Eu não vou falar dos corintianos porque eu tenho 2 corintianos aqui, né? Vai que
Estou em desvantagem. Corintiana também? 3 corintianos, então complicou, né? Estou em desvantagem. Melhor pular essa parte. Deixa pra lá, né? Passa. Mas você vê que os corintianos, desde aquela época, né, levam bordoada. Então, prosseguindo aqui, com isso nós podemos entender, pelo próprio conteúdo aqui da carta aos Coríntios, que aquela igreja realmente não estava bem, do ponto de vista ético, moral, cristão, ao ponto de Paulo aqui enviar alguns representantes para tentar solucionar os problemas que haviam ali. O grande problema é que quando Paulo manda esses representantes, parece que a coisa fica pior. Olha só o nível que chega, né, o mundanismo no meio da igreja. E era justamente o que estava acontecendo. O mundo estava entrando na igreja. E ao invés da igreja ali fazer diferença no mundo, não, o mundo estava fazendo diferença na igreja. Algo triste. E por fim, então, Paulo acaba por deixar as coisas que ele estava fazendo, o trabalho. Alguns historiadores dizem que Paulo deixa a igreja ali em Éfeso por algum momento e vai até Corinto, né, para saber o que estava acontecendo ali, para colocar as coisas no eixo novamente. Então ele deixa o trabalho em Corinto ou em qualquer outro lugar que ele estivesse naquele momento para ir ali a Corinto antes de enviar essa carta. E esta carta que nós conhecemos hoje por 1 Corinto, na verdade ela seria a segunda carta à igreja aos Coríntios. Pois Paulo já havia endereçado uma carta àquela igreja antes, né? Como eu disse aqui, uma carta desaparecida. E nessa carta que nós temos hoje, aqui, que hoje conhecemos como 1 Coríntios, nós podemos notar que ela responde a alguns questionamentos levantados pela igreja de Corinto, vai corrigir também muitas falhas. Paulo gasta muito tempo nessas cartas para corrigir essas falhas. Depois ele vai responder a muitos questionamentos que os coríntios fazem, questionamentos levantados pela igreja, como a questão do casamento, a questão do celibato, a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos. Vai falar aqui sobre os dons espirituais, sobre a prática do culto, enfim, sobre vários motivos em especial. Mas o que mais pesou aqui para Paulo escrever essa carta foram as informações que ele recebeu a respeito da conduta moral daquela igreja. E aí você imagina só, uma igreja que era para fazer diferença em Corinto, agora ela está tomando a forma de Corinto. Em vez dela não se conformar com a mentalidade mundana de Corinto, ela está se conformando à mentalidade mundana de Corinto. Paulo estava preocupado aqui com a tendência, segundo Moffat, da parte de alguns membros de tornar a ruptura com a sociedade pagã tão indefinida quanto possível. A igreja estava no mundo como tinha de estar, mas o mundo também estava na igreja como não deveria estar. Esse era o grande problema de Corinto. Estavam aceitando práticas que não faziam jus à conduta cristã, aos ideais cristãos, àquela diferença que Cristo deveria fazer na vida deles. E isso foi algo que impactou tanto Paulo, que ele dedica 6 capítulos dessa epístola para tratar disso, bem como falar a respeito das divisões que havia no meio da igreja. Divisões que estavam acontecendo e que não condiziam com a realidade daquilo que Cristo pregava. O amor. Tanto é que Paulo dedica um capítulo inteiro para falar sobre o amor. 1 Coríntios 13 é clássico, né? Segundo Leon Morris,
os partidos se haviam formado ligando-se aos nomes de Paulo ou a Apolo ou mesmo a Pedro e até mesmo a Cristo. Paulo passa um tempo enorme tratando disso e é evidente que o julgava uma coisa séria. Irmãos, como é séria essa questão da divisão na igreja? Partidarismo. Isso destrói a igreja, mina ela de dentro para fora. E aí as pessoas que olham para dentro da igreja e veem uma situação como essa, falam assim: para que eu vou ser crente? Para que eu vou ser cristão? Se lá dentro da igreja nem eles se entendem. E na verdade o que as pessoas estão vendo no cristianismo, e em especial no dito meio evangélico, é justamente isso. Cada dia surgem novas denominações religiosas, novas denominações cristãs evangélicas, por causa de divisões internas, porque um não aceitou o governo do outro, um não aceitou a ideia do outro, um não aceitou o ensinamento do outro, um acha que é melhor do que o outro, e aí então a coisa começa a ficar cada vez mais tensa, até o ponto que há a ruptura. Então a gente vai ver que essas questões de divisão na igreja não é algo novo. Não começou na semana passada, o mês passado, nem na década passada, mas já havia lá em Corinto, na igreja que estava sendo formada ali, uma igreja nova, uma igreja que foi ensinada por Paulo. Imagina só, tem um cara como Paulo pregando ali na igreja, tem um cara como Paulo ensinando, falando a verdade do Evangelho. Você gostaria de ser ensinado por Paulo? Imagina, né? E aí, Wagner? Quem não gostaria? Todos nós gostaríamos de conhecer Paulo face a face, né? Então você imagina uma igreja que foi ensinada por Paulo, uma igreja que teve Apolo, uma igreja onde passou Pedro, agora dividida. É algo grave, é algo sério, algo realmente a se pensar. Será que onde foi que perdeu-se o foco, né? Onde foi que se perdeu a essência ao ponto de permitir que problemas menores, questiúnculas, né, fizessem divisão entre a igreja? Essas coisas, com coisas tão mais importantes a se preocupar com esse ou aquele que prega melhor, que fala melhor, que isso, que aquilo, outro. Então é algo realmente grave isso. Então Paulo julgava essa questão das divisões algo extremamente sério, algo que realmente não poderia haver no seio da igreja. E outra coisa que Paulo vai censurar aqui é justamente o fato da igreja não censurar aquelas pessoas que agiam de modo imoral na igreja, com práticas nada éticas, com práticas realmente abomináveis na cultura judaico-cristã. Provavelmente, como coloca L. Pullman, eles achavam difícil odiar o sensualismo que anteriormente consideravam divino. Havia também um espírito contencioso. Alguns membros da igreja tinham de fato buscado a lei, né? Ou seja, colocado outros cristãos na justiça por questões de talvez opinião ou sei lá, sabe-se lá por que questões, né? E Paulo achava que isso tinha que ser corrigido. Onde já se viu, né, um cristão levando outro cristão na justiça por questões menores? Será que eles não podiam resolver isso entre eles mesmos, ao invés de desonrar o bom nome de Cristo? A prática da sensualidade no seio da igreja, né, onde havia até mesmo questões de cunho de incestuosos, né? Questões realmente complexas. E quais seriam as nossas atitudes se nós estivéssemos lá também juntamente com eles?
Paulo tinha certeza que isso tudo tinha que ser corrigido, e em seguida a sua atenção agora se volta para a impureza sexual daqueles cristãos. Não se podia permitir a continuação de pecados grosseiros dessa espécie, principalmente e antes de tudo, em 1 Coríntios. E a 1 Coríntios é uma carta que visa a reforma do comportamento cristão daqueles homens e daquelas mulheres que viviam naquela igreja. E aí eu fico imaginando, como que devia ser decepcionante para Paulo ter passado ali quase 2 anos ensinando aquela igreja e de repente ele fala assim: meu Deus, vocês não entenderam nada? Será que vocês não aprenderam nada nesses quase 2 anos que eu passei com vocês? O que está acontecendo? Por fim, Morris, ele acrescenta que depois de Paulo tratar desses assuntos aqui, ele inclui uma passagem magnífica sobre a ressurreição, trazida à luz, ao que parece pelo fato de que alguns dos coríntios negavam que os mortos ressuscitariam, Isso é 1 Coríntios 15, 12. E o resultado disso tudo é uma inesgotável mina de pensamento cristão. E em nenhum outro lugar do Novo Testamento há uma incorporação mais multiforme dos imperecíveis princípios e instintos que devem inspirar cada membro do corpo em todos os tempos. Nesta carta, Paulo tem 3 objetivos bem definidos. Em primeiro lugar, endireitar as desordens de cunho moral, ético e social, bem como as divisões na igreja. Em segundo lugar, responder aos questionamentos levantados pela própria igreja. Questionamentos esses levantados depois do envio da primeira carta que foi perdida. E por fim, ministrar aos coríntios um ensino doutrinário sólido e importante para a fé cristã. E aí quando nós olhamos aqui para a carta de Coríntios, que nós começaremos a estudar mais detalhadamente semana que vem, claro que não pretendemos esgotar toda a carta de 1 Coríntios, porque isso demandaria quase a nossa vida toda, mas faremos apenas um panorama para nos situar nessa carta e naquilo que nós podemos considerar as principais mensagens de Coríntios para a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui para Corinto, nós vamos ver aqui uma igreja problemática. Uma igreja talvez como a nossa hoje, não digo a nossa como nossa igreja, primeira igreja batista, mas como a igreja da nossa era, a igreja de um modo geral. Uma igreja cheia de problemas que precisam ser sanados, uma igreja cheia de dificuldades que precisam ser resolvidas, uma igreja que precisa aprender a voltar a ser igreja novamente. Uma igreja que perdeu o rumo em algum momento da história, perdeu o foco, perdeu o objetivo principal, que é levar um evangelho que transforma, e não um evangelho que se molda aos nossos próprios conceitos e valores, às nossas ideias do que é o cristianismo. Então, nesta carta nós podemos considerar que a igreja em Corinto, ela estava longe de ser a igreja ideal, e que assim como nós hoje, precisa também de correção, precisa levar umas cintadas, Hoje mesmo eu fiquei meio nervoso com a Andresa, eu estava enrolando para fazer as tarefas, peguei ela e dei uma cintadinha nela. Aí ela funcionou que nem um relógio, Não precisou de mais nada. Voltou a funcionar, porque às vezes a gente fala uma vez, fala 2, fala 3, fala 10 vezes, o negócio não funciona, aí a gente tem que acertar novamente com o ponteiro. E às vezes a igreja também precisa disso, precisa levar uma cintadinha, Só para dar uma acordada, só para despertar. Fala assim, o que está acontecendo aqui? Assim é a igreja de Corinto, assim é a igreja atual também. Precisa de correção, precisa de instrução, enfim, precisa ser tratadas em todos os aspectos. Isso nos leva a concluir que a igreja
não apenas a de Corinto, mas a igreja hoje, ela continua sendo um lugar, longe de ser um lugar de perfeição, mas um lugar de pessoas comuns que devem buscar a santificação e que, para tanto, precisam ser corrigidas, precisam ser instruídas, precisam ser direcionadas, precisam ser relembradas do verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. Precisam ser relembradas que o Evangelho, ele transforma e não se amolda. Ele molda e não se amolda. Ele transforma, mas não é transformado. A essência do Evangelho não pode ser mudada. Às vezes as formas, de transmitirmos esse Evangelho podem mudar, mas a essência do Evangelho, essa jamais. Ela não pode ser conformada àquilo que nós pensamos. Ok? Então é isso, meus amados irmãos. Para hoje é só. Semana que vem nós começamos aí, e aí nós vamos voltar a esse recorte, essa perícope, esses primeiros versos de Corinto, e saber o porquê que Paulo, por que será que Paulo logo no começo da carta, ele já diz aqui de cara, que ele é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. Logo de cara ele já dá uma pancada, Por que será? Por que ele fala aqui que essa carta aqui é endereçada à igreja de Deus, à eclesia, à reunião de Deus, aos santificados em Cristo? Por que será que ele diz aqui, e faz uma saudação lindíssima, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja entre vocês? Por que será tudo isso? Semana que vem a gente pega então e a gente volta nesse assunto. Então não perca, esteja conosco semana que vem.